Boa noite a todos. Realmente obrigado pela presença de todos, quem veio de longe, quem já conhece. Vamos então inicialmente fazer a nossa prece de abertura, depois a gente dá início a nossa conversa, trazendo o nosso pensamento a imagem de Jesus, tendo a certeza que esses amigos espirituais estão conosco, nos amparando sempre, em todos os momentos da nossa existência. Agradecendo a Ti, Pai Eterno, pela oportunidade de estarmos nessa passagem terrena, encarnados, tentando melhorar um pouquinho o nosso íntimo. E agradecemos ao Mestre Jesus por tantas oportunidades e tantos exemplos, e a cada amigo espiritual por estarem conosco e com toda certeza se alegram pela nossa estadia aqui. Pedimos então um amparo para que após esse trabalho possamos sair daqui bem melhores, mas que agora nos ajude, Pai, a absorver o máximo possível desse encontro, para que possamos nos preencher com a Tua luz e o Teu carinho. Muito obrigado, Pai, obrigado, Mestre Cristo, por mais essa oportunidade, que assim seja. Então, boa noite a todos, Obrigado pela presença aí de quem enfrentou o tempo aí que chove, não molha, não é? E eu sou o Alex, esse aqui é o Ricardo. Hoje nós vamos trabalhar esse tema, que é o trabalhador espírita e obsessão, e também não porque o frequentador da casa espírita é obsessão, mas dentro dessa passagem evangélica que é Jesus na casa de Marta, ou em algumas traduções, Jesus visita Marta e Maria, e vai variar de quem faz a tradução da passagem. A ideia, inicialmente, era que tivéssemos, como sempre, o Ricardo, eu e o João, mas o João teve um contratempo, um probleminha, não pôde estar conosco, mas vamos tocar nós aqui. Então, vamos lá. Para que possamos começar, vamos pegar essa palavrinha tenebrosa ali, obsessão, cruz, credo, que coisa pesada. Obsessão, Muitas vezes a gente, hoje mesmo, conversando com um camarada, ele me perguntou assim: Alex, tu acha que isso que eu estou te falando pode ser um caso de obsessão? Eu disse: olha, camarada, talvez seja, mas no princípio não era. No princípio era nosso mesmo. Depois que o camarada aproveitou e entrou no barco, e aí virou uma obsessão, depois de já ter virado uma auto-obsessão, virou uma obsessão. A doutrina espírita nos fala muito sobre obsessão, mas se nós formos pegar o dicionário puro e simples, ele já vai nos dar uma ideia do que é obsessão. Esses dias, num grupo de estudo, eu estava com um livro ali e o título era Obsessão, Instalação e Cura. O cara, cura? Como assim cura de obsessão? Se obsessão é uma doença, obsessão é uma enfermidade. Eu disse: capaz, obsessão é uma enfermidade, não é? É um estado mental que vai se instalando e você permite aquilo tomar conta de você. Olha o que o dicionário fala sobre obsessão. Vamos lá. No Michaelis, preocupação constante. Ninguém tem nada disso aqui. Preocupação constante. Ideia fixa. Preocupação causada por uma ideia fixa que leva o doente à execução de determinado ato. Vamos ver o que diz o Aurélio, aí numa parte que é intitulada como psiquiátrica. Olha só. Pensamento ou impulso persistente ou recorrente, indesejado e aflitivo, e que vem à mente involuntariamente, a despeito da tentativa de ignorá-lo ou suprimi-lo. Ideia fixa, mania. Se formos buscar no dicionário Aurélio, isso está como uma observação na área psiquiátrica. E daí já vemos que a obsessão é uma questão enfermiça, que todos nós
vez ou outra passamos. Mas nem sempre identificamos o porquê passamos ou o que estamos. E a obsessão é uma coisa mais ou menos assim, não é? Você talvez esteja sob obsessão, mas a modificação dos teus atos no dia a dia faz com que aquilo passe. E você nem perceba. Determinada feita, um bom período atrás, uma das senhoras que trabalhava na aplicação de passes da escola aqui, do Dias da Cruz, mas já não trabalha mais, faz muito tempo, ela entrou na escola para aplicar o passe nas crianças, aquela coisa toda, e no período trabalhava uma senhora muito impressionada dentro da cozinha, se impressionava com tudo. E ela entrou, aplicaram o passe nas crianças, no pessoal da cozinha, todo mundo, estava lá, eu aproveitei também, entrei no barco. E aí eu vi que todos saíram da escola. Daqui a pouco eu aperto o interfone, eu olho, esta senhora, aperta, ela entra correndo na cozinha. E sai da cozinha e fecha a porta. Dali mais ou menos 1, 2, 13 minutos, sai uma senhora da cozinha e entra na secretaria, escora na porta e diz: ai, Alex, aquela senhora, tu viu aquela senhora que entrou na cozinha? Tu viu, né? Que trabalha no passe. Ela disse que tem um homem do meu lado. O que eu faço? Então eu disse, agora prece. Antes não precisava fazer nada, era só seguir o dia que ele ia embora, porque a senhora está trabalhando, está se ocupando, mas agora que a senhora já sabe que ele está ali, agora que ele não vai embora mesmo. E assim ela ia ficar provavelmente pensando o dia todo naquele homem que estaria ali do lado. Talvez o homem nem quisesse ficar o dia todo ali, mas agora ela ia segurar ele o dia todo. E às vezes nós não percebemos esse estado, mas entramos. Mas assim como entramos, nós temos essa natureza dual que ora eu tô legal, ora não tô legal. Ora eu tô amigo, ora eu tô amigo da onça. E aí eu vario. E a obsessão vem e vai. E nós infelizmente somos assim, não é? Temos essa natureza bipolar que faz com que isso aconteça. O interessante dessa passagem aqui de Jesus na casa de Marta é que ela nos traz essa ideia. Vamos ver aqui essa passagem, vamos dar uma olhada. Esse livro que eu estou usando aqui, Novo Testamento, normal todo mundo conhece, mas essa aqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias. Ele pegou alguns textos originais do aramaico, uns textos lá da localidade onde ocorreu isso, e fez a tradução. Ela é tão pura assim, tão limpa de conceitos religiosos específicos ou doutrinários, que várias religiões utilizam. Então não é, né, só isso. Vamos lá. Aqui essa passagem é de Lucas, capítulo 10, de 38 a 42 o versículo. Jesus visita Marta e Maria, que foi intitulado assim. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta. Tem alguma Marta aí? Marta, Marta. Inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Ele dá uma puxadinha em Marta, né? E à primeira vista, quando nós olhamos essa passagem aqui, nós dizemos assim, mas esse Jesus assim é meio complicado, né? Ele é meio complicado, porque ele é bem contra a questão das leis trabalhistas e da igualdade, porque Maria estava sentadinha aos pés dele, escutando, e a Marta estava lá no dele trabalhando e servindo, e fazendo cachorrinho folhado, e fazendo mini pizza, e servindo suquinho e água aromatizada. E se Maria estava ali, com toda certeza ela estava comendo junto.
E chegou uma hora que Marta se irritou e falou, olha, não vai dar mais, né? Quando a gente observa isso, a gente pensa assim. Mas o interessante é não esquecermos que todos os passos de Jesus na terra foram calculados, como se fosse o Chapolin Colorado. Tudo foi premeditado. É, como se fosse o Chapolin Colorado. Tu já viu, né? Chapolin Colorado. Tudo é premeditado. Por quê? Vocês acham que o camarada que é o governador do planeta Terra viria e teria momentos em vão na Terra? Teria momentos ao léu? Hoje eu vou ficar ao léu aqui. Ele não tinha momentos onde ele simplesmente sentava para deixar a hora passar. Todo momento era ensinamento. E não podemos esquecer que justamente Jesus falava por parábolas porque os ensinamentos eram muito profundos e diziam da questão espiritual. Tanto que se formos pegar Paulo de Tarso, ele nos fala de que Jesus nos trouxe o Evangelho de Deus, ou seja, isso que nós estamos vendo aqui é visto em Marte, é visto em Plutão, é visto em todo o universo, adaptado à realidade e à consciência daquele local, mas vale para todo mundo. Então é uma questão que não pode se ater na matéria, porque como será a vestimenta física do camarada de Marte? As necessidades são outras, mas o espiritual caminha em todas as direções. Então quando a gente olha aqui, já de cara a gente vai pegar assim, ó. Ao prosseguir a jornada, ele entrou em uma certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. Interessante é que ele já vinha numa caminhada, ou seja, ele não ia ficar muito tempo ali. Jesus vinha numa trajetória, já vinha de outros locais. Se formos pegar um pouquinho antes aqui, ele recém tinha contado a parábola do bom samaritano. Então ele vinha numa caminhada com seus discípulos e passou pela casa de Marta. Momentaneamente. Passou pela casa de Marta momentaneamente. Dali ele seguiria. E quando chegou lá, Marta correu e convidou ele para se hospedar. Não, fica aqui. Vamos fazer um adendo aqui. Essa Marta é a mesma Marta, irmã de Lázaro, que é quem Jesus traz de volta, entre aspas, no mundo dos mortos, né? Mesma Marta, irmã de Lázaro. Em uma outra passagem evangélica, que não é aquela da Maria de Magdala, Maria lava os pés de Jesus em uma festividade que tinha lá. Então ele já era conhecido de Marta. Ele já tinha ficado outras vezes. E ela foi lá correndo e disse, tu pode ficar na minha casa. E hospedou. Mas o interessante é que ela vem, busca Jesus e traz ele para dentro de casa. E chegando dentro de casa, vamos pular um versículo aqui. Marta distraía-se em torno de muito serviço. É muito interessante porque quando nós vemos a casa espírita, nós vemos com um problema específico. Nós viemos com uma necessidade que até o presente momento tem puxado a nossa vida para baixo. Quando nós viemos procurar Jesus, nós viemos atrás de algo para que a gente avance, né? Para que a gente consiga caminhar. Mas depois de determinado tempo, parece que nós encontramos na entrada da casa espírita um cabideiro. E antes de entrar na casa espírita, você pendura a tua dificuldade e entra. Aí aqui dentro você encontra os grupos de estudo, de conversação, a cantina, a biblioteca, o pátio. Encontra tudo, menos o teu problema. Menos o que tu veio buscar. Porque aqui, e como em qualquer outro lugar, porque é da nossa natureza, nós nos distraímos com muitas coisas. Nos distraímos com muitas coisas. Ficamos inquietos, ficamos agitados, conversamos uma futilidade, outra aqui, outra ali. Mas o que a gente veio fazer aqui mesmo? Nós não viemos na casa hospedar Jesus em nós. Nós não viemos aqui buscar Jesus para solucionar as nossas ânsias e nos aquietar. Martins Peralva, se eu não me engano é esse,
nome do autor ali, num livro chamado Estudo do Evangelho, ele faz uma comparação desse texto, né, de Marta e Maria como dois estados conscienciais. Todos nós temos no nosso íntimo Marta e Maria. O nosso lado Marta é aquele lado operacional, aquele que trabalha, aquele que corre, que resolve os problemas do dia, que paga a conta, que resolve, né, o problema do filho na escola, que bota a gasolina no carro, que se preocupa em gerenciar a vida física, a vida na horizontalidade. O lado Maria é aquele lado que se senta aos pés de Jesus. O lado Maria é o lado da contemplação. É aquele momento onde o Evangelho nos diz: busca na intimidade do teu quarto e lá ora a Deus em segredo. O lado Maria é o lado que busca Jesus e se asserena, se aquieta, se ilumina, se alimenta. Nós podemos perceber que durante a nossa caminhada, as nossas atividades, muitas vezes na casa espírita, a gente cansa. Eu venho para cá, mas às vezes eu chego em casa e não dura, eu estou cansado. Eu estou sem força para ir para o grupo de estudo. Eu estou sem força para ir para o trabalho dentro da casa espírita. Eu estou sem força para aplicar a passe. Eu estou cansado e quando eu vejo, eu estou deixando de frequentar grupo de estudo. Porque eu estou desgastado. Hoje eu estou muito cansado. Quando eu vejo, eu estou deixando de aplicar o passe. Quando eu vejo, eu estou deixando de ir à palestra. Quando eu vejo, eu não estou mais lendo livro. Quando eu vejo, eu estou num cruzeiro assistindo um show do Roberto Carlos e esqueci de tudo. Tu quer um exemplo bem material do que um cruzeiro e um homem de terno azul cantando Como é Grande? E eu... Não, exemplo bem material, não é? Nada contra os cruzeiros dos shows do Roberto Carlos. Mas, inclusive uma amiga minha disse que é terrível aquele ar-condicionado. Não vão ao cruzeiro, uma coisa horrível. Um negócio de 9 andares com ar-condicionado gelado. O ser humano não sabe usar ar-condicionado. E ela volta doente de lá. Então ela diz que é terrível, mas ela vai para acompanhar o companheiro. Então, nós vamos aderindo ao nosso lado Marta. Vamos aderindo às coisas operacionais. E às vezes é assim, para quem está envolvido dentro do movimento espírita, nas atividades de evangelização, de facilitadores de grupo, de organização de casa, você quando vê está fazendo muitas coisas. Mas entre elas, quando viu, você não fez uma prece. Você estava correndo. Quando viu, você veio e trabalhou o dia todo na casa espírita, entrou aqui e saiu. Chegou em casa, dormiu, começou Pai Nosso. Apagou. Acordou no outro dia, cansado. Como ele pode? Eu estou indo na casa espírita todo dia, vou lá. Quais são meus problemas mesmo? Aqueles que estão lá no cabideiro. Eu esqueço porque eu vim. Eu esqueço o que está acontecendo na minha existência. E aí nós começamos a nos afastar da contemplação, desse alimento. Né? E Martins Peralva fala que nós temos que ter os dois lados. Nós temos que ter mãos de Marta e coração de Maria. Nós vamos sim trabalhar porque, por incrível que pareça, o que te dá força para trabalhar é o trabalho. O que te dá força para continuar na tarefa é a própria tarefa. Duvida? Começa a fazer academia para você ver. O que te dá força para levantar um peso maior é o peso menor que tu já venceu. O que te dá força para suportar um pouco mais é o tanto quanto que tu já suportou até agora. Tanto que ninguém dorme hoje e acorda Cristo. Mas nós temos essa ilusão de que o trabalho, ele muitas vezes atrapalha, ou ele cansa demais. Tanto quanto que as pessoas, quando olham alguém que está vencendo na vida, ela quer vencer na vida. Ela não quer a trajetória, ela quer a vitória. Mas é justamente na trajetória, quando você caminha, e você para repousar na casa de alguém que te hospeda, num amigo, numa viagem, uma ida ao campo, na praia.
e você senta e contempla a maravilha que é a criação de Deus. Terminada feita essas férias agora, eu fui à praia, mas é aquela praia deserta, boa assim, de tu olhar, né? Pode dormir na praia que ninguém está sentado, dorme, a pessoa acha que está em prece. Olha, o Alex está orando em oração, está dormindo, sem vergonha, está dormindo. E aí eu parei para olhar e a cena era linda. Um céu azul, um mar calmo, um homem pescando e nada incomodando, e um pássaro pescando e nada incomodando. Eu disse, que coisa bem linda a criação de Deus. Eu fui criado simples e ignorante. Uma hora eu estou passarinho na beira do mar pegando um peixinho com a boca do bico. E outro eu desenvolvo e estou um pescador. E mais além eu desenvolvo e estou do lado de fora sustentando, auxiliando. Todos nós seremos Cristos. Jesus nos disse, vós sois deuses. Todos seremos, mas é necessário a contemplação. Porque senão você não vê o que venceu até agora. De que te vale ter vitórias se você não as olha? E não é olhar para postar no Facebook, não é isso. Não é olhar para colocar no story do Instagram. Olha aqui, que legal. Não. É você olhar para trás e ver que todo aquele montante de pessoas que tu serviu um dia, com uma palavra que seja, com um ombro amigo, tá de pé caminhando. E aquilo te renova. E tu diz obrigado, meu Deus, e te renova. E a contemplação te dá a esperança de caminhar e o alimento para que você possa fazer a tarefa. Chico Xavier, certa vez, foi interpelado ali por um casal de amigos, onde eles perguntaram assim, mas Chico, como é que consegue? Porque o pessoal te requisita do lado de lá, o pessoal te requisita do lado de cá. Toda hora tu tá trabalhando. Se alguém te chama de madrugada, tu vai comer e tu consegue não ficar cansado com isso. Eu disse, meu irmão. Só eu tive que aprender. E olha só a explicação dele. Eu me mantenho numa sintonia, tentando em sintonia com Bezerra de Menezes. Porque assim, quando surge um problema, eu não me desgasto, me agitando para resolvê-lo. Porque eu sei que eu estou em sintonia com quem geralmente resolve os problemas, que são os espíritos superiores. Eu só tenho que trabalhar. A decisão é superior. O interessante é que quando Marta vai pedir a Jesus, olha como é que está aqui. Vamos ver. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Aí primeiro a gente tem Maria num ato de servo. O que o servo faz? Se abaixa e espera que o Senhor dê uma ordem. Espera que o Senhor diga, vai. Né? Vamos pegar alguém, vamos pegar Paulo de Tarso. O camarada estava acostumado a fazer, desfazer, mandar e desmandar. Em determinado momento, ele ficou parado na estrada, cego, sem ninguém. E a única coisa que foi dita para ele, por uma luz, que se identificou como Jesus foi, vá à cidade mais próxima, lá te será dito o que fazer. Tá, mas como é que eu vou? Vá. Mas eu pego um ônibus, mas eu vou a pé, eu vou de trem. Quando eu chegar lá, quem é que eu procuro? Vá. Só estou te dizendo que vá. Por enquanto é isso. Vá. Não te inquieta. Não te agita. Não enche a tua cabeça de minhoca. Vá. Lá eu te digo. Tu ainda nem chegou. E tu já quer saber o que vai fazer? Aí eu saio de casa e eu estou com um problema com alguém.
Aí eu saio de casa, eu tô com um problema, eu tenho que falar com essa pessoa, e eu vou. Eu disse, eu vou chegar lá, e ela vai me falar isso, eu vou dizer isso. E ela vai querer falar isso, eu vou dizer aquele. Mas se ela falar alto, eu vou falar mais alto. E se ela levantar a mão, eu grudo no pescoço dela. E eu já sei jogar capoeira, E eu chego lá e a pessoa abre os braços e diz, me desculpa. E eu pego a minha cabeça e enfio num buraco no chão. Essa é a vontade que dá. Vá. Só vá. Lá eu te digo o que fazer. E quando você se senta aos pés de Jesus e abre o teu coração e não chega perto, você se senta aos pés e abre o coração e não chega perto. Porque quem chega perto tá assim, ó. Tô perto aqui, ó. Mas eu não vou muito. E eu também não digo, o que queres que eu faça? Eu digo assim, ó. Não te importas? Não te importas? Como quem diz assim, não, Deus, essa não, né? Não, mas essa, assim não dá. Deus me tirou hoje, né? Hoje tá uma expressão que eu gosto, agora sim, uma nuvem na minha cabeça, né? O cara monta num porco, né? E nós muitas vezes somos assim. Mas é necessário que a gente permita que essa espiritualidade nos envolva. Imaginemos assim. Você não vai para casa, você passa o dia trabalhando, faz suas atividades, vai para a escola, vai para a academia, você chega em casa com fome e você come. Você come, no outro dia a mesma coisa. Se você vai trabalhar, né, na questão espiritual, atende as pessoas, conversa, ou você de repente está tentando se equilibrar espiritualmente, você está fazendo aquele trabalho ali. Como é que você se alimenta? Como é que você se alimenta? Você já parar para prestar atenção que o simples fato de você raciocinar em cima das ideias trazidas por Jesus, aquilo já te dá um alívio no pensamento. O simples fato de você contemplar, de você buscar, já te traz um alívio, já te traz um conforto. E às vezes nós ficamos só no trabalho, maquinalmente. Só que o que acontece quando nós ficamos só no trabalho? Quando nós buscamos somente as tarefas, o normal é você cansar. E quando nós cansamos, o que nós fazemos? Reclamamos. E se eu estou cansado, estou desgastado, eu reclamo, eu maldigo, eu falo mal, eu tenho vontade de abandonar o trabalho, eu não vejo problema em naquele dia que as pessoas estão me esperando, ou que tem um amigo me aguardando para conversar, ou que eu vou me espiritualizar através daquele encontro na casa espírita, eu não vejo problema em tomar um sorvete. Porque afinal de contas, né, tudo é de Deus, então vou tomar um sorvete. Tem tantos dias para tomar sorvete. Por que as pessoas me procuram nesse dia? Por que eu vou tomar um sorvete nesse dia? Às vezes é tão pouco que nos ajuda tanto e nós esquecemos. Olha que interessante como muitas vezes também nós nos distanciamos pela maneira como nós olhamos as coisas. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala de uma passagem que se chama A Boa Parte. Eu resumi ela aqui, que é esse trechinho aqui, né? Porém, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e todas as coisas. O fogo destrói, mas carrega consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, né? Todavia ajuda a renovação. Se revelando negativas em determinados setores da luta humana, algumas pessoas são extremamente valiosas em outras áreas.
a apreciação unilateral é sempre ruinosa. Ou seja, por que nós muitas vezes colocamos o olho naquilo que é negativo? Por que nós vamos passar por uma experienciação na vida? A experienciação foi complicada, foi dolorosa, foi difícil. É algo que a gente se sente pressionado. Mas quando chegou no final dela, ao invés de você dizer venci, você diz foi horrível. Não desejo para ninguém. Ai, que horror aquilo. E nós não compreendemos muitas vezes que aquilo faz parte da necessidade da nossa existência. Se a gente for parar para olhar, o lado positivo, que é a boa parte, pertence a Deus. Ele é de Deus. O lado negativo, que é a parte que a gente olha de ruim, é nosso. Por quê? Porque eu sofro para acordar de manhã. Eu sofro para conversar com alguém que eu não gosto. Eu sofro para mudar o jeito que eu trabalho. Eu sofro para visitar alguém que mora longe. Eu sofro para sair da cama no frio. Eu sofro para tudo. Tudo dói. Tá? Dói tudo. Oh céus, ó vida. Aquele bicho que caminha. Oh, esse marciano invadir a terra. Eu sofro para tudo, gente. Tudo dói. Tu tem dúvida? Para 10 minutos na fila do SUS. Ah, Ricardo, eu tô com uma dor aqui. O Ricardo disse, mas tu não sabe que eu tô com uma dor aqui. Ah, Ricardo, mas amanhã eu vou estar aqui porque essa dor anda. Eu tenho que sofrer mais, parece que eu gosto. Pra que eu vou gostar de sofrer, gente? Eu gosto de sofrer, eu gosto. E eu tô lá e eu tô aqui na fila do médico, que horror, eu tô doente. Mas eu tô na fila do médico, eu vou me tratar e amanhã eu tô bom. Pior seria se eu chegasse lá e tivesse uma placa, não tem médico, pronto, aí eu vou ter que voltar pra casa. E vai estar doendo, só que agora não tem médico. Tudo dói. Tudo dói. O problema é que parece que eu gosto quando dói. Porque quando dói, eu me remeto no mundo e as pessoas estão ali na minha volta e eu estou igual a todo mundo. Eu não preciso fazer o esforço de me elevar. Porque quando eu me elevo, deixa de doer. E quando alguém do meu lado diz, ai, tá doendo, eu boto a mão no ombro e digo, mas vai passar. Vai passar. Não, tu veio te tratar, vai passar, meu amigo. Nós estamos aqui para te atender. A gente está aqui para te atender. Vai passar. Eu estou aqui contigo. E a pessoa não sabe que em ti está doendo. A pessoa não sabe que você também está doente. Mas você está sorrindo. Vai passar. Vai passar. E a pessoa faz todo aquele drama. Quando ela descobre, por outro, que você está ruim, ela fica com vergonha. No outro dia ela está boa. Uma passagem ali no livro Casa do Caminho. Não recordo agora o autor, mas muito interessante. No momento onde Paulo de Tarso tem aquela visão, né, de Jesus, fica cego, é devolvida a vista para ele e ele é levado até próximo dos homens lá do caminho, da Casa do Caminho, né? Aquela pequena igreja ali, mantida para assistência e para pregação do Evangelho. Eles queriam decidir se Paulo ia ficar lá. E aí pedem para o camarada ali que é chegado, eles analisar Paulo na hospedaria onde Paulo estava. E pelas palavras de Paulo, ele decide, não, Paulo vai ficar. E Paulo vai e dorme na Casa do Caminho para ser tratado. No outro dia, a primeira ação de Paulo é sacudir os doentes e acordá-los e tirá-los da cama. O que é isso? Paulo tá louco, corre lá, Pedro, corre. Paulo tá tirando os doentes da cama, corre lá, Paulo. Corre lá, Pedro, e tá lá, Paulo, sacudido, levanta daí, levanta. Chega lá, o que você está fazendo? Ele disse assim, não devemos agasalhar a indolência. Isso causa enfermidade. A ação, a movimentação nos traz a cura. De onde é que ele tinha tirado isso? Dele mesmo. Quando ele percebeu
que através da evocação das próprias forças ele tinha energia para melhorar-se, ele viu que era bom. E se valia para ele, bom, devia valer para o outro também, era bom. Mas claro, podia ter um pouquinho mais de jeito, né? Faz isso num posto de saúde, dá problema, né? Mas ele tinha essa ideia, né? E nós muitas vezes esquecemos que é necessário nos abastecer, buscar Jesus. Nós precisamos estender as mãos, mas não podemos esquecer também de levantar a mente para o alto, para atender aquele que necessita, para consolar um amigo, ou para aguentar o peso da própria existência, que já vem repleta de dificuldades. Nós precisamos saber qual é o rumo. Precisamos saber o que necessitamos. E aí, levantamos a prece, a mente para o alto, né? Nos assentamos aos pés do Senhor e aguardamos que Ele diga. Que Ele nos diga qual é o caminho a ser seguido. É a tarefa. Ou simplesmente reconhecemos, né, como diz aquela passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, reconhecemos a nossa miséria, a nossa cegueira diante desse caminho vasto, paramos ajoelhadinhos na estrada e simplesmente escutamos: vá, lá eu te direi o que fazer. Obrigado. Boa noite, pessoal. Então, bom, falar aqui sobre obsessão, né? Bom, nós todos aqui na Casa Espírita, independente dos motivos que nos trouxeram até aqui, né? A gente infere, né, que todos aqui acreditem nos espíritos, né? Na sobrevivência da alma após a morte, no intercâmbio, né, entre os dois planos da vida, mas principalmente nas consequências desse intercâmbio, né? E uma dessas consequências justamente é a reflexão de hoje, né? A obsessão. E o Espiritismo nos ensina que todos nós, né, de uma maneira ou de outra, talvez não, todos nós de uma maneira ou de outra temos mediunidade. Talvez não como aqueles médiuns tipo Chico Xavier, né, que viam, escutavam, percebiam a presença dos espíritos de modo ostensivo o tempo inteiro, né? Mas todos nós somos médiuns de uma maneira que todos nós, de uma maneira ou de outra, né, nem que seja muito sutil, só pelo pensamento, todos nós temos essa capacidade de sermos impressionáveis pelos espíritos, ou seja, pela presença deles ou pela vontade deles, né? Sejam pelos bons espíritos ou também pelos não tão bons assim, né? Mas todos nós temos essa capacidade, né? Emmanuel, lá em 1952, através de Chico Xavier, no livro Roteiro, ele nos deixa assim a capacidade, assim, ele nos dá dados, né, para a gente presumir que no plano espiritual existe 7 vezes mais espíritos do que aqui na Terra. Então são 7 vezes mais desencarnados do que encarnados. Eu não sei se isso ainda persiste até hoje, né? Já fazem quase 70 anos, né? Mas mesmo assim, a gente ainda acredita que, a gente sabe, né, que no plano espiritual ainda existe muito mais espíritos desencarnados do que encarnados aqui na Terra. Então, pessoal, os espíritos, eles estão por aí, né? Em todos os lugares, em número muito maior do que nós, com suas vontades, né, com seus desejos, com seus caprichos, né?
E assim como nós temos aqui na Terra, né? Eles são iguais, porque a gente sabe que não é a morte que vai mudar a gente. Assim como nós temos os nossos gostos, nossos vícios e as nossas virtudes aqui, quando desencarnamos, ficamos iguais, né? E o contato, pessoal, com os espíritos, né, não é de hoje, né? É de todos os tempos. A gente tem relatos aí na literatura espírita que essa comunicação, ela já vem de tempos muito remotos, lá da antiguidade. Então, o que o Espiritismo ele vai nos trazer de novo que ainda não foi dito? O Espiritismo, o que ele faz? Ele sistematiza, né, metodologicamente essas manifestações espirituais, de maneira a deixar esse contato com o mundo invisível muito mais seguro, né, através lá do Livro dos Médiuns, principalmente. Então vai nos deixar esse contato muito mais seguro, vai trazer um fim mais útil para essa troca e, principalmente, ele vai nos dar conhecimento de causa, né? Vai nos mostrar como se dá esse contato, como fazer isso, né, de uma maneira produtiva. Ele vai nos esclarecer, né? Isso que o Espiritismo vai nos fazer. E o Espiritismo, pela experimentação prática, ele nos ensina, por exemplo, que esse intercâmbio com o além ele não depende de símbolos, né, de rituais ou de fórmulas. Isso aí não vai interferir nesse movimento entre os encarnados e os desencarnados. O que vai interferir nesse movimento entre nós, encarnados e desencarnados, é um movimento interno, onde vai influenciar o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa ascendência moral. Então, pessoal, todos nós somos influenciados, né, todos os dias. Quando a influência é positiva, a gente pode até chamar de inspiração, né, pelos bons espíritos. Mas quando a influência é negativa, a gente vai sempre chamar, né, de obsessão. Então todos nós podemos nos encontrar nessa condição, né? E para nós espíritas, né, trabalhadores espíritas, frequentadores da casa espírita, isso ainda nos traz um outro problema, né? Vocês imaginem, vocês devem lembrar assim lá no passado, né, Alex? Quando a gente estava lá na nossa casa, sentado no sofá, né, levando a nossa vida lá, com os nossos vícios, nossos prazeres, né, as nossas paixões. Não queria nem saber de espiritismo, de nada, né? Só queria curtir a vida, né? Mas é natural, né, pessoal? A gente somos espíritos ainda em franco processo de evolução, vivendo num mundo de provas e expiações. É normal essa fase, né, da nossa vida espiritual. Mas chega um dia que a gente resolve mudar, né? Ou a gente tem a necessidade de vir procurar ajuda. Então a gente vem na casa espírita, né? A gente assiste a palestra, vai no passe, fluidoterapia, né? Aí a gente começa a gostar, daí a gente vai no cursinho ali de estudo, a gente começa a trabalhar na casa espírita, e aí a gente se engaja, né, nesse processo de transformação, né, de reforma íntima, de transformação dos sentimentos, né? E consequentemente a gente acaba por mudar a nossa forma de agir, de pensar, de se comportar, não é verdade? Mas é aí que começam os nossos problemas, né? Porque a gente não percebe, mas muitas vezes, junto dos velhos costumes que a gente quer deixar para trás, antigos consorciados nossos, né, do plano espiritual,
nem sempre eles concordam, né, com os nossos planos, né? Eles não querem abrir mão facilmente de nós, né? E aí que esses espíritos, né, que ainda não estão dispostos à mudança como nós já estamos, eles começam a nos influenciar, tanto para que a gente não abandone os velhos hábitos, como para que a gente não consiga levar adiante os nossos planos de melhorar, as nossas tarefas na casa espírita, né? Então eles começam a nos influenciar negativamente, né? É a obsessão, né, pessoal? E esse mecanismo de obsessão, ele é muito simples. É muito simples. Porque quando começam a surgir no campo das nossas experiências algum desejo, né, que não seja de produzir felicidade no outro, esses espíritos encontram aí a brecha, né, a oportunidade, o espaço que eles estavam procurando para semear a discórdia, a inveja, a desordem, né, o desequilíbrio, para atingir seus objetivos, né? E isso acontece de maneira muito, muito sutil, né? A gente nem percebe, porque a gente acha que é nosso, né? Por exemplo, quando por algum motivo alguém discorda de você, né? Abra o olho, porque a suscetibilidade do melindre é nossa. Mas aí chega o espírito por trás e diz assim, né? Quem ele pensa que é para te chamar a atenção assim, para te repreender, né? Quem ele pensa que é para se meter na tua vida? Esse inútil, né? Esse perdedor, né? Ele não dá conta nem da própria vida, devem se meter com a sua. É um perdido na vida, né? E aqueles pensamentos vêm na nossa cabeça e a gente acha que é da gente, e a gente compra aquilo. E nós nem sequer cogitamos que aquele companheiro aí possa estar com a razão, né? Mesmo que ele talvez até seja um perdido na vida mesmo, mas a gente nem cogita que ele possa estar com a razão. São poucas as pessoas que consideram a possibilidade de estarem erradas. E se você não erra, que sentido faz? Que sentido tem o aprendizado, né? Porque só erra quem está aprendendo. Quem já é perfeito não erra mais. E se a gente está aqui para aprender, né? A gente está na casa espírita para aprender. Então é natural que a gente erre ainda, né? E a primeira condição para que a gente melhore é justamente reconhecer que é falível, que ainda se equivoca, né? Que ainda erra. Vocês imaginem, né? Quando a gente vai dormir, né? Noite após noite, angustiado com aquele nosso companheiro, né? Incapazes de manter um diálogo coerente, de reconciliação. Quando a gente vai guardando aquelas pequenas mágoas que são frutos da nossa falta de capacidade de gerenciar o nosso próprio orgulho, a gente acaba alimentando a certeza que aquilo que foi apenas uma pequena falta, né? Que podia ter sido resolvido com um aperto de mão, com um abraço, com um cafezinho, com uma boa conversa, a gente acaba tendo a certeza, né, que aquele pequeno deslize é um ato imperdoável, digno de merecer o castigo da chibata, porque a língua é a chibata da alma. Não diz assim aquele versículo bíblico, né? Então,
dele Chibata, né, pessoal? A cantina da Lola ali, né? Chibata corre solta ali, né? Então, pessoal, dentro do trabalho sério, começam a surgir as pequenas ilhas de afinidade, né? Os grupos vão se fragmentando. O sujeito chega lá no pátio e diz assim: Alex, pá, sabe aquele nosso colega de grupo? Eu não suporto mais ele. Aí o outro que escuta já diz assim: pá, tu sabe que eu também. Outro dia, tu nem sabe o que ele aprontou. E aí começam, né, pessoal? Ficam 1 hora falando mal do fulano, dele Chibata, né? Trabalhos assim, pessoal, eles estão fadados à crise, né? A ruptura, a desistência da tarefa, né? O abandono do grupo de estudo e, por fim, o abandono da própria casa espírita. E aí está a brecha, né? O espaço por onde os obsessores deitam e rolam, né? Aonde eles nos derrotam. Eles só vão alimentando aquilo que nós mesmos criamos, né? Nós plantamos a semente da discórdia e eles vão lá todos os dias e dão aquela regadinha, né? Todos os dias vão dar aquela regadinha e a gente não se dá conta, e a discórdia vai crescendo até perder o controle e a gente se torna vítima da própria semente que a gente plantou. Então, pessoal, como combater isso, né? Como prevenir que isso aconteça? Como se defender disso? Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 28, ele vai nos dizer o seguinte: comprovado pela experiência, assim como pela lógica, que contra a obsessão é completamente ineficaz as fórmulas, as palavras sacramentais, os amuletos, os talismãs, as práticas exteriores ou quaisquer outros símbolos materiais. Qualquer que seja a natureza do espírito obsessor, né? Um fato é certo: não conseguiremos nada pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência sobre eles está na ascendência moral. Toda influência sobre eles está na ascendência moral. Vamos pensar um pouquinho sobre a ascendência moral. Onde é que ela nos toca, né? Como é que a gente pode conquistar esse antídoto contra a obsessão? Tem uma passagem lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 13, muito interessante. Lá diz assim, ó, que na época de Paulo, né, que o Alex já comentou aqui, Paulo, depois que se converteu, né, a Paulo de Tarso, ele saía então pregando o Evangelho, ele fazia suas curas, ele tratava os obsediados, e ele costumava dizer assim, né, em nome de Jesus eu te curo, em nome de Jesus eu te liberto, né? E o obsessor saía lá do obsediado. Então ele ia fazendo, né, suas curas, né, sempre dizendo essas palavras. E os judeus, eles não conseguiam fazer isso, né, mas eles viam que Paulo conseguia e dava certo. Então eles resolveram mudar a sua estratégia, né? Nessa ocasião estavam em número de 7 sacerdotes judeus. Eles foram até a casa de um obsediado, chegaram lá e puseram as mãos, né, e disseram: em nome do Jesus que Paulo prega, eu ordeno que vocês se afastem. Em nome do Jesus que Paulo prega, eu ordeno. Já terceirizou o problema, né? Começaram mal, né? Aí o obsessor olha para eles e diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês, quem são? E nesse momento o obsediado
pula em cima dos 7 sacerdotes e dá uma sova de laço neles. O Evangelho vai dizer lá que eles saem correndo daquela casa, nus e todos machucados. Então vocês veem, pessoal, essa pequena história, ela é muito interessante porque ela nos mostra que não há como reivindicar a elevação espiritual através de uma outra pessoa, né? Jesus, ele já tinha sua ascendência espiritual, a sua evolução, a sua ascendência moral. Paulo ainda estava naquela fase da conversão, de se melhorar. Mas vejam que Paulo já andava na linha. Paulo já andava na retidão, no caminho do bem. Ele praticava, falava e pensava aquilo que ele pregava, aquilo que Jesus falava. Então Paulo, já estando no caminho do bem, também já tinha conquistado a sua ascendência moral. Mas vejam que Paulo tinha acabado de apedrejar Estevão lá, né? Acabado de passar por anos de perseguição aos cristãos. Paulo tinha a ficha suja, né? Como se diz por aí. Mas já estando na estrada reta, praticando, falando e pensando no bem, ele já tinha conquistado a sua ascendência moral e já estava protegido e tinha ascendência sobre os maus espíritos. Vejam que interessante, né? Então, pessoal, ascendência moral é fruto da realização espiritual. Então, diante do obsessor, diante da obsessão, são essas perguntas que a gente deve se fazer. São essas perguntas que nós devemos responder, né? E você, quem é? Por que você se julga diferente de nós? Por que você se julga melhor? Por que você se julga no direito de dizer o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer? Por que você se queixa se eu te persigo? Se você não é capaz de perdoar aquele familiar que te fez uma pequena desfeita? Se você não é capaz de se sensibilizar diante daquele que te bate a porta pedindo um prato de comida? Se você não é capaz de tolerar um pequeno deslize de um companheiro de casa espírita, né? Então, pessoal, é isso que a gente precisa fazer, né? É escolher por qual caminho que a gente quer seguir nessa encruzilhada. Se é o caminho largo que leva à porta larga, ou se é o caminho estreito que leva à porta estreita. Porque o caminho estreito é o caminho da retidão. E estando nele, assim, a exemplo de Paulo, né? Não importa o nosso passado. O que importa é que a gente já está conquistando a nossa ascendência moral. E a ascendência moral, o caminho da retidão, é a melhor forma da gente se prevenir contra as investidas do mal, né? Dos obsessores, dos espíritos inferiores, né? Quanto mais a gente andar pelo caminho da retidão, mais a gente vai atrair a influência de qual tipo de espírito? Os bons espíritos, que são aqueles que a gente mais quer, né? Chico Xavier não andava lá sempre em sintonia com Bezerra. É o que a gente mais quer, né, pessoal? Isso é muito interessante, né? Outro dia a gente estava lá em casa, minha mãe está aqui, não me deixa mentir, a gente estava falando lá e caiu no Evangelho a porta estreita, né? E aí a gente estava brincando, porque como é difícil, né, passar pela porta estreita se a gente está gordo de pecado, né? Como é que a gente vai passar na porta? Vai trancar, não dá. Mas é justamente isso. Não importa o nosso passado. No momento que a gente entra na retidão do caminho estreito, a gente já está no caminho. A gente não pode ficar olhando para a porta lá longe. A gente tem que olhar para o caminho que está aqui na nossa frente.
Se a gente entrar no caminho estreito, consequentemente a gente vai passar pela porta, né? A gente não precisa se preocupar com o tamanho da porta, nem com o tamanho da nossa massa corporal, né? O importante é que a gente esteja no caminho. Já passamos da hora, vamos encerrar por aqui. Pode encerrar. Tá. Obrigado pela presença de todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Ti, Pai, por esse encontro, esse momento que nos foi cedido, essa oportunidade de estarmos juntos, fisicamente e em pensamento. Sabemos que através da união atraímos também estes bons espíritos, nos unindo a eles também de coração, de pensamentos, de intenções. Então te agradecemos, Mestre Cristo, pela oportunidade, não só dos momentos felizes, mas das dificuldades, que nos fortaleceram o íntimo e nos condicionaram o raciocínio, para que pudéssemos enxergar à frente das tempestades, compreendendo que depois de uma ventania, o campo está pleno de sementes e florida será a vida. Muito obrigado, Mestre Cristo, porque não houve momento em que, quando derrubássemos uma lágrima, mais adiante uma mão não secasse. Não houve momento em que um ombro amigo não se apresentasse, em que uma palavra de conforto não fosse dita, em que um vislumbre de uma imagem feliz não nos fosse dado. Somente quando nos afundamos, Mestre, nas reclamações e no azedume, nos esquecemos da Tua face clara e límpida de amargura. Então nos guia, nos leva contigo, nos abraça e nos condiciona, nos ajuda e nos impulsiona para que possamos cada vez mais sermos a Tua representação na Terra. E por que não? Da Tua mão a nossa, da nossa aquele que sofre, nos ajuda a servir constantemente, buscando a alegria do próximo, a felicidade, a comunhão e a fraternidade. Nos dá força para, ao invés de reclamar, trabalhar cada vez mais, intimamente e externamente, para que possamos ser, Pai eterno, a Tua imagem e a Tua semelhança na Terra, nos fazendo com a principal função que Tu nos deste, que é providência divina. Nos ajuda, para que possamos, ao invés de reclamar, servir, de maldizer, agradecer, e todos os dias, ao despertar, ter a certeza de que o Senhor nos dirá o que será feito e o que precisarmos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado a cada espírito amigo que nos guia e nos abraça com carinho neste momento, pela alegria de comungarmos com Ele em pensamento a imagem do Mestre amigo, agasalhando no coração. E tomara que assim seja, sempre um abrigo repleto de Jesus